Esperança na Solidão. Encontrando Deus no Deserto, de Elizabeth Elliot, capítulo 3. A solidão é um deserto. Uma das ocasiões em que a solidão se derrama sobre nós é quando somos ameaçados pela doença. O telefone tocou tarde da noite e uma voz tímida começou a me falar, muito hesitante, sobre uma grande perplexidade. Ela era uma cristã recém-convertida. As coisas estavam indo maravilhosamente bem em sua vida e Deus lhe dera uma obra para fazer em seu nome. Porém, tudo estava prestes a se perder por causa de uma doença que provavelmente a levaria à incapacidade total. Parece-me muito estranho Deus permitir que isso aconteça, disse a voz. É claro que parece. Os caminhos de Deus são realmente misteriosos. Mesmo assim, ele nos diz para não os considerarmos estranhos. Nossas tentações são comuns à humanidade, mas sua fidelidade é constante. Imediatamente, fiz uma oração pedindo a Deus que me ajudasse a mostrar a ela o que ele poderia estar fazendo. Eu precisava tentar começar com aquela simples premissa, a qual parece bastante lógica, de que Deus quer que sejamos felizes. Isso é de fato verdade, mas de uma forma muito mais profunda do que pensamos. Felicidade, conforme a definição do mundo, significa estar livre de sofrimento. Como Peter Griffith nos diz em seu magistral livro Buscar Sentido no Sofrimento, o homem antigo se preocupava em como ser bom, ao passo que o homem moderno se preocupa em como ser feliz. Para os antigos, a bondade levava à felicidade. Para os modernos, a bondade leva a tudo, menos a isso. O ditado é: tudo de que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda. Eu não falei tudo isso para perturbar a moça ao telefone, mas tentei ajudá-la a perceber que, como cristã, ela poderia ver as coisas de um ângulo diferente. Ela precisava começar com o amor de Deus e compreender que esse amor revelado na cruz não exclui o sofrimento. Antes, deve sempre incluí-lo. Mas que bem pode haver em eu ficar numa cama? Veio a pergunta queixosa. Então, tivemos que conversar sobre como Deus define o que é bom, de modo muito diferente do mero utilitarismo. Ele queria que ela confiasse e obedecesse, pois não há outra maneira de ser feliz em Jesus, como diz o velho hino evangélico. O único modo de ela aprender a confiar e obedecer era passando por situações que não pudesse compreender. E é aí que a fé começa. No deserto, quando você está só e com medo, quando as coisas não fazem sentido. Ela precisava se apegar à mensagem da cruz. Deus nos ama. Ele nos amou o suficiente para morrer por nós. Do que mais precisamos para confiar nele? Compartilhei com ela a palavra de São Pedro sobre a prova da fé ser algo mais precioso do que o ouro, e até o ouro tem que passar pelo fogo para ser purificado. O fogo é quente, causador, mas uma fé purificada valeria muito mais para Deus do que todo o serviço que ela esperava realizar se a saúde precária não houvesse interrompido seus planos. Houve uma pausa. Então, ouvi a vozinha tímida dizer: Ah, tenho certeza de que ela sentiu como se estivesse prestes a entrar em um deserto uivante e selvagem e ficou com medo. Orei para que Deus a acompanhasse a cada passo do caminho e a fizesse saber que tudo estava sob controle. O sofrimento é uma experiência de deserto. Sentimos-nos muito sozinhos e desamparados, isolados de outras pessoas que não conseguem saber o quanto sofremos. Ansiamos por alguém que venha em nosso auxílio, que seja a nossa companhia e nos tire dali. Alguém o fará. Há um alguém que certamente virá em nosso auxílio. Ele será nossa companhia se permitirmos. Mas nos tirar dali? Não necessariamente. É uma das condições de ser humano. O que significa que, embora não possamos fazer nada a respeito disso, há algo muito importante que podemos fazer com isso. Mas falaremos mais sobre esse assunto adiante. O próprio Jesus, sendo um homem sujeito a todas as tentações humanas, não foi dispensado da experiência do deserto. Ela aconteceu e imediatamente após o seu batismo,
quando parecia que ele estava totalmente pronto para iniciar seu ministério público. Em vez de ir a Jerusalém, onde poderia alcançar multidões, o Espírito de Deus conduziu Jesus direto para um lugar onde não havia ninguém, um deserto, com o propósito expresso de que ele fosse testado. O teste veio na forma de um encontro com Satanás. E assim é conosco. Quando estamos com fome, sem ajuda e sozinhos, o inimigo vem ao nosso encontro. Ele faz o que é certo parecer pouco atraente e o que é errado parecer muito atraente. Ele ofereceu a Jesus tudo aquilo que o mundo considera essencial à felicidade: satisfação do desejo físico, imunidade ao perigo e todos os reinos do mundo e a glória deles, o que considero significar tudo mais que o mundo tem a oferecer. Jesus foi tentado. O preço das ofertas de Satanás era aparentemente barato. Faça alguns pequenos milagres, preste-lhe reverência. O preço da obediência ao Pai, por outro lado, era alto. Custar-lhe-ia tudo. Eis ali o verdadeiro teste da confiança de Jesus, de seu amor por Deus, da pureza de suas intenções, do caráter irrevogável de seu compromisso. Ele recusou categoricamente todas as ofertas, cumprindo o teste com a palavra escrita: Está escrito, está escrito, está escrito. Satanás entendeu que havia sido vencido e foi embora. Lembro-me de acordar bem cedo numa certa manhã, em um pequeno abrigo de junco e folhas às margens do rio Curarai. Minha filha de 3 anos e eu havíamos passado a noite ali com alguns índios a caminho de casa, a qual ficava numa clareira a cerca de um dia de viagem. A chuva caía em grandes lençóis ondulantes sobre o rio e a areia da praia, e com a chuva, uma enorme solidão parecia prestes a me afogar. Senti que não seria capaz de enfrentar um dia como aquele em uma canoa. Tampouco tinha a menor vontade de voltar para aquela clareira. Naquele momento, o que eu queria era civilização, não aventura, mas não havia escolha. Deus me encontrou ali naquela manhã e me fortaleceu com um "está escrito", lembrando-me de suas promessas. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Estou convosco todos os dias. No deserto da solidão, somos terrivelmente vulneráveis. O que queremos é sair dali, e às vezes parece haver algumas maneiras fáceis de consegui-lo. Aceitaremos Satanás com suas ofertas? Satisfaremos nossos desejos de maneiras jamais projetadas por Deus? Buscaremos segurança fora de sua santa vontade? Se o fizermos, talvez encontremos alguma medida de felicidade, mas não a alegria duradoura que o nosso Pai Celestial deseja que tenhamos. Podemos ganhar o mundo, mas perderemos nossas almas. Jesus sabia que sua alegria estava em apenas uma direção, a vontade do Pai, e a nossa também. A dor, como disse C.S. Lewis, é o megafone de Deus. Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. A dor da solidão é o meio pelo qual ele deseja chamar nossa atenção. Talvez desejemos ardentemente ser obedientes e santas, mas talvez estejamos perdendo de vista o fato de que é aqui, onde nos encontramos neste momento, e não em outro lugar ou outro momento, que podemos aprender a amá-lo. Aqui, onde parece que Deus não está trabalhando, onde sua vontade parece obscura ou assustadora, onde ele não está fazendo o que esperávamos que ele fizesse, onde ele está mais ausente do que presente. É aqui, e somente aqui, o lugar designado. Se a fé não funcionar aqui, não funcionará em lugar algum. Será que a resposta da fé é de fato diferente da resposta do resto do mundo? Quero contar-lhe uma história que mostra como essa diferença é igual à que existe entre a noite e o dia. É a história de um homem extremamente solitário. Sua solidão era a mesma que todo mundo sofre, de uma forma ou de outra. Mas o que esse homem fez com ela, isso é o que foi especial.